Bom dia! Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Brasileiro que vive na Itália fala de como tem sido os dias no país depois do aumento do número de casos do novo coronavírus. Existe um aviso grande recomendando que as pessoas não tenham nenhum tipo de contato físico umas com as outras, nem apertos de mão. No Brasil, depois da confirmação do primeiro caso da doença, Secretaria de Saúde do Estado apresenta cenário atualizado e cria centro de contingência. Em Santos são investigados 2 casos suspeitos. Com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. Surfista que socorreu piloto que caiu de avião no Guarujá dá detalhes do salvamento. Saí remando e eu fui a primeira a chegar. E graças a Deus ele estava bem, já estava fora da aeronave. Estava boiando já com aquelas boinhas. Obras de drenagem na entrada de Santos vão mudar trânsito na região. Conectar o canal aqui da Martins Fontes com o canal da rodovia, garantindo escoamento de água, especialmente aqui no Sabuó e na Vila Haddad. Chuva causa transtornos para motoristas e várias ruas ficam alagadas em Santos. O Bom Dia Cidades já começou. Participam do Bom Dia Cidades desta quinta-feira Fábio Ferraz, secretário de Saúde de Santos. Secretário, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia, satisfação mais uma vez poder estar aqui com vocês. E também Renato Alonso Pérez, conselheiro consultivo do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Renato, bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Carnaval acabou, todo mundo está voltando à rotina, voltando ao trabalho, está saindo para trabalhar. Não consegue ficar com a gente até as 9 horas da manhã? Já sabe, acompanhe o Bom Dia Cidades no nosso canal no YouTube. É só acessar lá no YouTube Santa Portal, playlist Bom Dia Cidades e ficar com a gente até as 9 horas da manhã. Vamos começar o nosso giro de notícias? A surfista que socorreu o piloto que caiu no mar, no Guarujá, deu detalhes de como foi o salvamento. O piloto só teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Estava eu, meu marido e mais um outro surfista. Nós falamos, vamos lá, ver se ele está bem e tal. Saí remando e eu fui a primeira a chegar. E graças a Deus ele estava bem, já estava fora da aeronave. Estava boiando já com aquelas boinhas. Aí a hora que ele me viu, né, e tal, ele falou, você me ajuda? Eu falei, sim, seu nome. Aí ele falou, Caio. Eu falei, claro, eu te ajudo, vem aqui e tal. Aí pus ele na prancha, falei, tá bem? Ele falou, não, tô bem. Eu falei, tem alguma fratura? Machucou? Ele falou, não, tô bem. Mas ele tava bem em choque, assim, você via que ele tava assustado ainda. E em seguida já os salva-vidas chegaram. O piloto, de 28 anos, disse que houve uma falha de motor. A aeronave decolou do aeroporto de Itanhaém e pertence a uma empresa de publicidade. O Santa Portal apurou que não foi notada nenhuma anormalidade quando o avião deixou o local e o certificado de navegabilidade não apresentou qualquer restrição. O piloto, que se identificou como Caio, certamente nasceu de novo e foi muito prudente ao sair já da aeronave com colete salva-vidas. E a partir de segunda-feira vão acontecer mudanças no trânsito na entrada de Santos. O motivo para os desvios são obras de drenagem na região. Quem segue pela Avenida Martins Fontes em direção a São Paulo e Cubatão vai ter que ficar do lado esquerdo. E quem vai para a Zona Noroeste e São Vicente vai ter que ficar à direita. Essas são as principais alterações na entrada da cidade. Confira no vídeo como fica o trânsito na região. Veículos vindos do centro ou da praia com destino ao São Manuel deverão permanecer à esquerda na Avenida Martins Fontes, acessar a Via Anchieta, fazer o retorno junto ao Monumento do Peixe e seguir
vira à direita para efetuar novo retorno sentido Marginal Anchieta. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa explicou em entrevista coletiva que essas alterações são necessárias para que se dê andamento às obras de drenagem na região. Conectar o canal aqui da Martins Fontes com o canal da rodovia, garantindo escoamento de água, especialmente aqui no Sabuó e na Vila Haddad. Esse é o objetivo principal desse desvio de trânsito que será feito a partir da segunda-feira, dia 2 de março. As obras estão dentro do ritmo esperado. Nosso cronograma é concluí-las aí no final do mês de junho, para que ela possa ser entregue em julho à população. Até lá, esses desvios serão mantidos. É importante dizer que essas alterações vão permanecer enquanto a obra aqui na entrada da cidade estiver em andamento. Quando os trabalhos forem concluídos, quem for para São Paulo vai continuar no mesmo caminho. Agora, quem for seguir para a Zona Noroeste e São Vicente, vai passar aqui por esse viaduto em que nós estamos. Quando todo esse sistema estiver concluído, nós vamos ter o fim do problema das enchentes e dos alagamentos aqui na entrada da cidade. E no Santa Portal você também tem informações a respeito das alterações no trânsito na entrada da cidade por conta das obras. E tem ainda os detalhes da morte de um operário em uma obra de Praia Grande. De acordo com testemunhas, 2 trabalhadores estavam fazendo a montagem da estrutura de concreto de um galpão na Vila Antártica quando a armação cedeu e um dos operários caiu. Ele bateu a cabeça no caminhão que estava embaixo da estrutura. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro trabalhador teve fratura exposta na perna e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A reportagem completa sobre esse acidente você encontra no santaportal.com.br. E, de acordo com o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, o NPH, o nível do mar pode ficar elevado hoje, com ondas acima de 1,80 m. Seria resultado da chegada de mais uma frente fria. Quem saiu de casa cedinho já pôde perceber que o tempo está bem diferente. Agora confira como vai ficar ao longo de toda essa quinta-feira. Em Santos, o dia já amanhece chuvoso e deve permanecer assim em todos os períodos. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Guarujá também terá temperaturas entre os 24 e os 29 graus e chuvas isoladas ao longo do dia. Cubatão tem 90% de chances de chover. Temperaturas variam entre os 23 e os 29 graus. Muita chuva em São Vicente. Na cidade, as temperaturas giram entre os 23 e os 29 graus. Chuvas isoladas devem ocorrer a qualquer momento em Praia Grande. A mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Assim como nas outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá chuva em todos os períodos. Mínima de 24, máxima de 27 graus. E choveu a noite todinha. Em Santos, pontos de alagamento foram registrados. Nestas imagens, feitas pela repórter Patrícia Nunes, dá para ver ruas tomadas pela água na entrada da cidade, no retorno pela Alemoa, que dá acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, sentido São Vicente. Nesta outra imagem, já na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao supermercado atacadista, para passar pelo alagamento, o motorista do ônibus precisou de habilidade. E, segundo a Defesa Civil de Santos, o acumulado de chuva das últimas 72 horas é de 124,6 milímetros. No mês, já são 871,2 milímetros de chuva. É muita água. Os morros estão em estado de atenção a deslizamentos. Segundo a CET, na entrada da cidade, que também foi o ponto onde nós fizemos essas imagens à noite, ainda há pontos de alagamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, porém transitáveis. Vale lembrar que o mês de fevereiro já é o mais chuvoso dos últimos 81 anos aqui em Santos. E agora vamos às informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos, na verdade, 15 minutos do lado de Santos
e 20 minutos do lado do Guarujá. Capacidade é de 562 veículos por hora. Essa lentidão se deve muito à suspensão da travessia na madrugada. Ela teve que ser suspensa por volta de 3h50 da manhã, foi retomada às 5h30 da manhã por conta da maré alta. Em São Sebastião e Ilhabela, o tempo de espera de ambos os lados é de 30 minutos, temos 7 embarcações. Bertioga, Guarujá, 30 minutos, uma embarcação. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente também. Uma embarcação em cada um desses locais e 30 minutos de ambos os lados. Em Santos e Vicente de Carvalho operam 3 barcas, na verdade, 12 minutos de cada lado. Vale lembrar que antes de sair de casa é sempre muito importante o usuário do sistema de travessia de balsas que atravessa de Santos para Guarujá ou de Guarujá para Santos, consultar os canais de atendimento da Dersa. Vou pedir para a nossa produção colocar aí o GC. Nós temos o telefone, nós temos o site e nós temos também o Twitter. Nesses canais de comunicação da Dersa, você encontra informações atualizadas e pode decidir se vai pela travessia de balsas ou se é melhor ir pela rodovia. E falando em rodovia, no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, e pela Imigrantes, do quilômetro 16 ao 14. Já na pista sul da Anchieta, encontra-se bloqueada no trecho de serra, devido a um tombamento. E a operação, neste momento, é de 5x3. Os 3 filhotes de tubarão-gato, que nasceram no Aquário de Santos em janeiro, completaram 1 mês de vida. Os 2 machos e uma fêmea estão saudáveis e comem 3 vezes ao dia. E é para o Aquário de Santos que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. Como é que é feito o monitoramento desses filhotes que são uma verdadeira surpresa aí para o pessoal do aquário, né? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia aos nossos convidados aí no estúdio. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Olha, dá uma trabalheira cuidar desses tubarõezinhos aqui. A gente estava conversando com o Alex Ribeiro, que é coordenador aqui do aquário. Ele já está aqui com a gente. Vou pedir para o Valdênio mostrar. E ele estava dizendo que passou o carnaval inteiro cuidando dos tubarõezinhos. É isso, Alex? Dá trabalho, né? Ah, dá trabalho, sim. Bom dia a vocês, bom dia a todos. São animais bem delicados, né, que quando estão aqui sob cuidados humanos exigem essa atenção, esse cuidado nosso de alimentação nesse primeiro momento de vida, né? Legal. Alex, eu vou pedir para você passar para cá, para a gente se posicionar, que a gente está num lugar aqui um pouquinho apertado, porque é um lugar bem aconchegante para os tubarõezinhos. O Valdênio Biano está mostrando para a gente ali. Realmente, eles são muito bonitinhos. Nem parece que é tubarão. Alex, vou pedir para você falar para a gente um pouquinho primeiro da raridade, né, que é ter esse tubarão nascido em cativeiro, não é isso? Isso, esse tubarão é uma espécie exótica, né, a espécie de tubarão-gato, uma espécie lá do Sudeste Asiático, e o sucesso dele de nascimento em cativeiro não é um evento muito comum, né, é uma espécie que tem poucos dados relacionados sobre a biologia dela, né, então qualquer reprodução, qualquer manejo que seja favorável para a espécie é interessante para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a biologia desses animais. Que tamanho que eles estão, peso? Eles nasceram mais ou menos com 9 centímetros, né? Já estão atingindo cerca de 10 centímetros no intervalo de 1 mês e já ganharam aproximadamente 1 grama nesse intervalo de 1 mês. Legal. Alex, vou pedir para você voltar para cá, vamos fazer aqui no nosso malabarismo para a gente continuar conversando. Bom, já sabe o sexo desses 2 que estão aqui? Como é que tá? A gente precisa dar uma olhada com calma, né? Pegar esses embriõezinhos, dar uma analisada, porque o sexo deles está em desenvolvimento, então a gente tem que ver de pertinho se é macho ou se é fêmea. Mas eu acredito, pelo que a gente já acompanhou, esses aqui devem ser um casal, um macho e uma fêmea. Em quanto tempo eles vão poder sair daqui e ficar lá embaixo para o pessoal todo ver? Eu acredito que mais 1 mês, a gente fazendo mais uma alimentaçãozinha assim bem delicada, dia a dia, né? 3 vezes por dia. Logo em breve eles devem estar descendo lá para o público, já com um tamanho um pouquinho mais avantajado, né? Para o público poder ver e acompanhar quem pôde ver os ovinhos dele em desenvolvimento. O que você falou da alimentação, né? O que esses animaizinhos comem?
É muito importante que nesse início, né, de vida, né, logo que eles saem do ovo, a gente possa variar o máximo possível a alimentação. Então a gente oferece artêmias vivas, artêmias congeladas, misidáceos, headworms, que é o tipo de uma larva de mosquito, congelada também, fora peixe, marisco, camarão. Então a maior variedade de itens para a gente poder ter um sucesso, né, esses animais conseguirem se alimentar via oral e conseguirem se desenvolver e crescer como está acontecendo agora. Tá legal. Alex, obrigado. Olha, bom trabalho para você. Como ele já contou pra gente, dá uma trabalheira danada, vocês viram, né? Tem que alimentar 3 vezes por dia, é isso? É isso. A gente se reveza alimentando 3 vezes por dia, né? A equipe aqui do aquário deu um suporte para a gente poder ter esses animais aqui bem sadios hoje. Tá legal, Alex. Obrigado pela tua participação. Só para completar um negócio, viu, Nathalie? Vou pedir pro Valdênio deixar na imagem ali do aquário. Eles recebem todo esse cuidado aqui porque eles estão no aquário, porque na natureza não é assim não. O Alex estava contando pra gente que assim que nascem, a mãe vai embora e eles têm que se virar. Provavelmente, Nathalie, na natureza, eles já teriam virado uma presa, já não estariam mais vivos. Nathalie? Com certeza, Fabiano, não estariam mais vivos, certamente. Agora, me diz uma coisa, esses baby sharks, que hoje são baby sharks, eles, quando adultos, eles podem atingir qual tamanho? Essa pergunta, boa pergunta, Nathalie. Vou voltar aqui com o Alex. Quando eles ficarem adultos, que tamanho que eles ficam? Não é um tubarão grandão, né? Não, não é um tubarão muito grande. Ele atinge no máximo 70 centímetros de comprimento e é a espécie de tubarão-gato, né? Recebe esse nome por ser um animal de hábitos noturnos e gostar mais de ser mais ativo durante a noite. Tá legal, Alex. Respondida a pergunta, Nathalie? Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. E no próximo bloco, bate-papo com os nossos convidados. Vamos saber em detalhes os casos suspeitos de coronavírus aqui em Santos e também saber como é que foi o carnaval para o setor de bares, restaurantes e similares. Não saia daí, até já. Estamos de volta e Santos investiga 2 casos suspeitos do novo coronavírus. São 2 mulheres recém-chegadas da Itália. Mesmo país de onde veio a primeira confirmação da doença no Brasil, um homem de 61 anos que vive na capital. Todos estão em isolamento domiciliar. Nossa produção entrou em contato com um brasileiro que vive na Itália e você confere agora como tem sido o dia a dia por lá. A reportagem é de Amanda Barbieri. André Zambarda tem 39 anos. Há 9 mora na Itália. Ele trabalha com consultoria em cidadania em Florença, região onde ocorreram os casos. Eu assessoro brasileiros que vêm até aqui para reconhecer esse direito e por esse motivo eu vou muito frequentemente a órgãos públicos. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estive em alguns e nesses locais a gente percebe que algumas medidas foram tomadas. Na entrada já existe um aviso grande recomendando que as pessoas não tenham nenhum tipo de contato físico umas com as outras, nem apertos de mão, lavem as mãos frequentemente. A gente vê que algumas pessoas estão usando máscaras nas ruas, no comércio, mas eu acredito que não tem mais gente usando máscara porque esse item não tem mais à venda, já esgotou desde que teve o primeiro surto na China. Ele não esconde a apreensão. A gente lida com um desconhecido, pode estar em qualquer lugar, eu posso estar contaminado por esse motivo, né? Estive em ambientes fechados, então existe esse risco iminente. A gente sabe que o maior risco são as pessoas com mais de 60 anos, que é um agravante porque na Itália existe uma longevidade muito grande, né? A população idosa com mais de 60 anos ela é muito grande, então se chegarmos ao mesmo nível do que aconteceu, né, na Coreia, na China, no Irã, com certeza seria uma grande catástrofe. Outro brasileiro gravou esse vídeo em Piemonte. Nos supermercados já faltam mantimentos como leite, água, frutas e carnes. Olha como é que tá, rapaziada, a carne, o pessoal já levou tudo. Olha só. Tá ficando extremamente vazio, que é de carne, que todo mundo considera cara aqui, ó. O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira. O homem de 61 anos chegou da Itália no último dia 21, foi atendido no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e segue em casa com sintomas brandos da doença.
Outras 30 pessoas da mesma família estão sendo monitoradas e 16 passageiros que estavam no mesmo voo seguem em observação. Em entrevista coletiva, a Secretaria de Estado da Saúde comparou o atual momento com o surto de H1N1 e demonstrou otimismo em superar o coronavírus. O nosso sistema é um sistema que já passou por epidemias respiratórias graves. A H1N1 com certeza foi uma epidemia com um perfil mais grave do que essa que se apresenta agora. Pegava basicamente jovens, pegava gestantes. Foi uma situação de profundo estresse no sistema. Essa daqui, praticamente na grande margem de escopo da população brasileira, ela tem um comportamento... O Brasil não é um país de concentração tão alta em idosos como são esses países europeus. E nós vamos atravessar, com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. Sem dúvida, a informação clara é ferramenta extremamente importante para o combate desse cenário que está assustando o mundo todo. E pegando o gancho dessa reportagem, a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Estão comigo o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e Renato Alonso Pérez, conselheiro consultivo do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Secretário, quero começar o nosso bate-papo com você, não poderia ser diferente, porque Santos também investiga 2 possíveis casos de coronavírus. Os exames já foram enviados para o Adolfo Lutz, que é o órgão competente para dizer se sim ou se não. Qual a expectativa da liberação desses resultados? Olha, realmente nós recebemos, Nathalie, ontem a notificação de 2 casos. Tratam-se aí de uma senhora de 74 anos e a filha de 30 anos que tiveram, inclusive, também na região norte da Itália. Importante até deixar claro, né, a gente já fez a investigação epidemiológica, ou seja, a entrevista com essas pacientes, elas não estavam no mesmo voo. Isso, desse caso confirmado já, esse sim, um caso confirmado, como você bem relatou, na cidade de São Paulo. Nós fizemos todos os protocolos, essas 2 pacientes estão agora em casa, naquilo que a gente chama de isolamento social ou isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas nossas equipes da vigilância epidemiológica, e já foi feita a coleta, a amostragem por vias nasais, enviados para o Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz deve nos dar esse resultado de 2 a 3 dias, então a expectativa é que amanhã, provavelmente, a gente já tenha esse resultado, o que, digamos, até é uma situação, no mínimo, interessante. Quanto mais casos suspeitos nós teremos agora, não só na região, mas no estado todo, fatalmente teremos um maior tempo de resposta do Instituto Adolfo Lutz. Então, a expectativa é que a gente tenha esse resultado amanhã. No outro caso, nós tivemos semana passada... Uma criança de 2 anos. Perfeito, você lembra bem desse caso, uma criança de 2 anos que, ainda bem, graças a Deus, ela passa bem e foi totalmente descartada. Naquele momento, em menos de um dia, o Instituto Adolfo Lutz nos deu o resultado, já com um laudo definitivo. Ou seja, a gente realmente aguarda que, entre hoje e amanhã, no máximo, a gente já tenha essa definição. E como é que está a comunicação entre os órgãos, município, estado e federação, no caso Anvisa? Olha, nós temos aqui, claro, na cidade, na região, uma parceria muito consistente com o Estado, de forma muito direta. Nós realizamos, inclusive, algumas ações importantes já algumas semanas atrás. Com o início dessa crise mundial, mesmo antes de termos aí qualquer suspeita ainda em território brasileiro, nós já fizemos o quê? Um treinamento, capacitação dos nossos profissionais. Mais de 300 profissionais da rede municipal de saúde foram capacitados. Através do programa Saúde na Escola, nós nos fizemos presentes em algumas unidades escolares para também conversar, sobretudo, com jovens, com as comunidades escolares e, junto com o Estado, fizemos uma densa capacitação dos principais representantes de unidades hospitalares da cidade e da região. E tem um outro olhar, esse muito claro, que é a questão do porto, que você bem coloca. E aí entra um terceiro ator, que é muito relevante nessa história, que aí inverte um pouco, inclusive, a ação, e a Anvisa passa a ser a responsável direta pela atuação no porto. Nós, Estado e municípios, somos órgãos colaboradores, ou seja, a partir de necessidades, exatamente, nós entramos com a estrutura de recursos humanos, sobretudo, e também estruturas físicas para poder dar suporte.
não temos nenhum caso hoje notificado de suspeita de embarcações que estejam a caminho do Brasil, essa é uma boa notícia, ou mesmo já atracadas, né, nas proximidades do nosso porto. Por enquanto, nada, mas é claro, estamos absolutamente atentos e numa parceria realmente muito consistente com a Anvisa. Renato, até o fim da semana passada não existia a possibilidade do coronavírus circulando em território nacional. Nós estamos numa região turística, né? Bares, restaurantes e similares são geralmente lugares onde os turistas vão. E nós aqui recebemos turistas do mundo inteiro, vindo de navios, vindos através de avião que descem a serra. Os senhores, a partir do momento da notificação, ele pensa em uma estratégia de orientação aos funcionários desses locais, desses restaurantes, desses bares? Sim, a gente tem uma estrutura de cursos onde a gente já tem uma base de manipulação de alimentos que inclui toda essa parte de desinfecção, tudo mais. Mas é lógico, tendo agora um caso muito próximo na nossa região, a orientação tende a ficar mais severa, né? Vamos passar mais a orientar mais, no sentido de higienização até de maçanetas, né? Sim, Você sem vê dúvida. montado maçaneta, estrutura física do restaurante com maior atenção. Mas isso já é um procedimento meio que padrão dos estabelecimentos pelo próprio sistema de higienização, limpeza e desinfecção dos estabelecimentos, né? Fábio, até 2 semanas atrás não se falava na possibilidade de uma pandemia. Hoje, o próprio ministro da Saúde já sugeriu que fosse decretado a pandemia. Você concorda? Eu concordo sim, realmente chama atenção. Eu acho que o ministro tem 2 pontos. Ele foi muito feliz e conversando com as nossas equipes aqui da região também, com mais experiências de saúde pública, nós atravessamos sim muito bem vou chamar de crise de H1N1. Acho que o Brasil está preparado, nós temos realmente estruturas de saúde pública consolidadas em nosso país e conseguimos superar aquela crise. Agora, nós não podemos minimizar o problema. E qual que é essa diferença aí nessa relação de pandemia? Bom, muito bem. Hoje, a gente ainda tem uma leitura, o Brasil está caracterizado entre os países em que não houve a contágio, a circulação de uma pessoa local para outra pessoa local. Importado. É importado, seria exatamente. Um vírus importado. Então, como nós tivemos esse caso vindo da Itália, embora presente num brasileiro, ele veio da Itália. Então, a caracterização de pandemia seria quando houver, digamos, o contágio de que a gente espera que não aconteça, mas que por exemplo, alguém da família desse senhor de 61 anos. Exato. Já em território nacional, por exemplo, acaba também contraindo o vírus. Aí a gente teria uma mudança de escala no Brasil. Claro que a gente espera que isso não aconteça, torce para que não aconteça, mas, sinceramente, provavelmente acontecerá. Também não adianta a gente minimizar os problemas. E foi essa a leitura do ministro, ao qual, sinceramente, nós entendemos que é uma leitura correta. Você concorda também, Renato? Concordo. Acho que a prevenção nessa situação é a melhor situação. Como o secretário disse, pode não acontecer, mas... Se acontecer, temos que estar preparados. E as estratégias de combate acabam ficando até mais intensificadas, né, no caso de pandemia, né, secretário? Sim, você tem realmente uma mudança de característica e as equipes de vigilância têm um olhar diferente. Por quê? Até o momento, a gente segue o protocolo. Exato. E qual é o protocolo? Investigação epidemiológica, ou seja, eu vou avaliar o quadro clínico do paciente, então o que ele tem? Muito bem. E vou fazer a relação dele com as últimas localidades em que ele esteve ou contato com alguém que esteve em localidades em que haja realmente essa outra definição, que esteja, digamos, nessa outra relação de países que encaram o problema. Então, notoriamente, o epicentro do problema na China e, em escala, depois, outros países da Ásia, agora, por exemplo, a Itália, que já estão nessa outra caracterização. Então, vamos lá. Se a pessoa não teve nessas localidades e não teve nenhum tipo de contato, nenhuma espécie de contato com nenhuma pessoa que esteve nessas localidades, ela estaria já descartada. Segundo o protocolo. Essa mudança de caracterização nos coloca numa situação de alerta. E de fazer a verificação com um alerta mais profundo sobre todos os pacientes. Renato, vamos falar um pouquinho, sair um pouquinho do coronavírus, falar um pouquinho do balanço do carnaval. A gente acabou de encerrar o carnaval, foi o primeiro, embora carnaval não seja feriado, mas foi uma folga prolongada, foi a primeira folga prolongada de um ano cheio de emendas. Surpreendeu? Atendeu às expectativas de ocupação,
de movimentação? Como é que o setor recebeu esse primeiro feriado, entre aspas? Bem, sempre, né? O setor é otimista sempre, né? Então a gente sempre recebe bem. Mas, assim, a coleta de dados que a gente teve, assim, o setor de hotelaria se saiu muito bem. Em comparação com o ano passado, teve um aumento de para aproximadamente 10% de ocupação, né? O ano passado 61%, esse ano em volta de 72% de ocupação. Poderia ter sido melhor, porque uma semana antes a nossa coleta de dados tinha uma perspectiva de 83% de ocupação. Eu acho que a previsão de chuva desanimou, né, os turistas. E cancelaram as reservas, exatamente. A chuva, no caso, atrapalhou bastante. No setor mais de bares e restaurantes até houve uma queda, uma ligeira queda aí de 10% do movimento em relação ao ano passado. Mas, de certa forma, foi um começo de ano bom, né? E a expectativa é muito boa por conta dessas emendas todas, né? Exatamente. É o primeiro final de semana prolongado. Foi bem bacana, poderia ter sido melhor se o São Pedro tivesse ajudado, mas as notícias também, né, queda de barreira, estradas ruins, isso tudo também afugenta um pouco o público. Mas, no geral, a gente está bem satisfeito, né? O movimento foi bacana, teve um movimento, não teve praia, mas teve um movimento, então ajudou o setor. Os bares e restaurantes foram os mais afetados com esse movimento, com essa alta de chuva e tudo mais, mas não, uma quedinha aí de 10%. A expectativa para Páscoa, então, a expectativa agora fica no feriado da Páscoa. Exatamente. Que as chuvas já vão ter acabado, março já vai ter passado. A expectativa agora é para o próximo final de semana prolongado, exatamente essa, e durar até lá. Secretário, quando a gente tem feriados prolongados, e a gente sabe que o número de pessoas aumenta muito na nossa região, como que as unidades de saúde são preparadas para atender, eventualmente, esse número maior de turistas na nossa região? Olha, principalmente as unidades de pronto atendimento, né? Então, no caso específico de Santos, as 2 UPAs e o pronto-socorro da Zona Leste, né? Quando nós estamos finalizando a obra da 3ª UPA da cidade, que será entregue em abril. Nós recebemos um aumento razoável de pacientes de outras localidades, algo em torno de 5% sobre o total de pacientes. Nós atendemos, só para você ter uma ideia, nessas 3 unidades, aproximadamente 1.200 pessoas dia, quando não em fora de situações atípicas, né? Ou seja, quando temos um feriado, por exemplo. Sobe em torno de 5%, ou seja, é algo que a rede consegue absorver, não é algo que nos preocupa de forma muito significativa. E realmente, posso dizer, colaborando inclusive com o nosso pessoal dos restaurantes e hotéis, Santos e a Baixada Santista são muito preparados, muito bem estruturados para receber os turistas. E precisa ter, né? E precisa ter esse preparo e essa estrutura, porque se não tem, não volta. É isso. Então, a gente sempre recomenda aqui, é um importante ativo da economia regional, que as pessoas aproveitem sim a Baixada Santista, a cidade de Santos, principalmente nos feriados, né, quando tem uma oportunidade bacana, porque nós temos, além de uma estrutura hoteleira, de restaurantes bastante significativa, também uma estrutura de serviços públicos bastante convidativa. Renato, do ponto de vista de estrutura, o que você, como membro dos senhores, tem percebido ao longo dos anos? Porque não é só a questão da estrutura adequada. Hoje o turista, e até mesmo o morador das cidades, está mais exigente com o serviço que lhe é prestado. Nesse sentido, como é que você percebe a evolução da qualificação desses profissionais ao longo dos anos? Então, isso é uma demanda, na verdade, que existe no setor, né? Nós temos esse problema de demanda de profissionais qualificados. Por isso, os senhores têm a estrutura que têm hoje. Nós temos uma sede própria com vários cursos, né? A escola de hotelaria e gastronomia, e todo bem estruturado. Nós temos uma cozinha profissional, temos a cópia que seria uma suíte de hotel para treinamento de camareiras, os cozinheiros. E isso é importante. Então, o nosso trabalho também é treinar, qualificar pessoas para o setor. Inclusive, esses cursos têm custo diferenciado para quem é associado, tanto dos senhores quanto do Sintores, que é dos trabalhadores, e justamente para facilitar o acesso a esses cursos. Então, na verdade, é uma preocupação do setor justamente porque hoje é uma demanda. Precisamos de pessoal qualificado, sim.
não temos o volume que gostaríamos de ter de pessoal qualificado. E a exigência tem crescido ano a ano, né? Totalmente, totalmente. É diferente. Hoje em dia, você precisa dessa qualificação para trabalhar no setor, porque a exigência do mercado consumidor também aumentou. Sem dúvida. Então, você precisa qualificar quanto mais o funcionário para que ele atenda essa expectativa do profissional, né? E se antes, assim, as pessoas tinham que subir a serra para encontrar bons restaurantes, gastronomia diferenciada, bons hotéis, hoje a gente tem tudo dentro da nossa região, Você né? tem vegano, vegetariano, tem chinês, tem japonês, você tem tudo aqui hoje na cidade de Santos. Tem alta gastronomia, né, o contemporâneo, você tem o tradicional, você tem o de frutos do mar. E a gente vê redes chegando a Santos, né? Isso é o grande diferencial, de que a cidade realmente é um polo atrativo, seja para o turismo de lazer, seja para o turismo de negócios. Sim, sim, hoje já Santos é um destino de negócios no setor de eventos, por exemplo, já vinha se tornando, agora breve teremos um novo centro de convenções também, que com certeza vai ajudar mais ainda a fortificar essa tendência de negócios na cidade. Secretário, a gente abriu o nosso bate-papo com o coronavírus, mas existe uma outra preocupação, especialmente em dias quentes e períodos chuvosos, que é com o mosquitinho da dengue, né? A gente vem há anos, há décadas, falando sobre a importância de se manter vasos sem acúmulo de água, piscinas limpas, não ter água acumulada, água parada, e a gente só vê, a cada ano que passa, a evolução da dengue 1 para a dengue 2, para a dengue 3, para a dengue 4, para a dengue que mata, e parece que não há fôlego para combater esse mosquitinho tão minúsculo. Quais são as ações para esse ano da Secretaria visando, se não zerar, que eu acho muito difícil, mas minimizar em muito o número de casos de dengue, zika e chikungunya? Olha, nós tivemos no ano passado um reflexo importante. Algumas regiões do estado tiveram realmente situações muito complicadas. Região de Franca, região de Campinas, região de Piracicaba. E aqui na nossa região a gente percebeu um certo controle. Em especial em Santos, não tivemos um número tão significativo de casos, um número bastante razoável. Claro que o ideal, como você bem colocou, seria o número zero. Mas a gente teve uma situação bastante estável. A expectativa é a gente continuar nesse ano com essa mesma estabilidade. É claro que a gente precisa demais da colaboração das pessoas em geral, né? Acho que aquela questão que a gente já fala há muito tempo, né? É uma responsabilidade dividida, né? Poder público e a pessoa em si, né? Sem dúvida. O poder público, ele tem e deve fazer, é claro, diversas ações, e eu vou citá-las aqui, algumas que serão implementadas agora, que na verdade já vêm sendo implementadas, mas as pessoas em geral precisam colaborar. A colaboração é razoavelmente simples, evitar água parada, para que a gente possa não ter a procriação do mosquito. O que nós temos? Agora nós começamos com um novo drone. O drone é uma estratégia importante. Nós tínhamos um equipamento, que era até um equipamento mais simples, mas agora nós temos um equipamento mais robusto, com tecnologia mais avançada e já validado pela Agência Nacional de Aviação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entrar em localidades com a visualização, é claro, e observar situações que possam ser consideradas perigosas. E aí, é claro, intensificar as ações da nossa equipe. Fizemos um outro teste, esse talvez mais robusto ainda, mas isso não está totalmente validado, em parceria com órgãos do governo federal e do governo estadual, de utilizar um outro tipo de drone, um maior, que ele dispense, inclusive, vermicida. Então, isso é importante. Fizemos um teste no Porto, num ferro velho ali na Zona Noroeste, e o teste, a priori, pareceu um resultado importante. Qual que é o teste, basicamente? A gente coloca algumas larvas e deixa dispensar, digamos, a vermicida através desse drone. E a gente quer saber o resultado em cima da eficácia, realmente, do veneno. Agora, isso tudo, volto a dizer, as equipes continuarão empenhadas. Tivemos em alguns bairros agora já com visitas bastante contundentes das nossas equipes. Isso aí. Isso tudo tende a colaborar, mas realmente é importantíssimo a gente ter a participação das pessoas em geral. E olha, do ponto de vista numérico, percebe? Esse ano já tivemos 53 casos de dengue. Percebe? A gente está falando aqui de coronavírus, mas a dengue ainda é a nossa realidade. Tivemos agora, nesse ano já, infelizmente, um óbito no estado de São Paulo, fruto de dengue, não foi na nossa região,
mas é realmente muito importante. Eu acho que você lembra muito bem esse tema. As pessoas precisam realmente também se fazerem bastante participativa no combate às transmissões das doenças do mosquito Aedes aegypti. Renato, quando a gente fala de qualificação, de capacitação, de exigência do mercado, não existe senhores só na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Existe senhores em outras regiões do nosso estado, em especial. Há intercâmbio entre senhores daqui e senhores de outras cidades para troca de experiências positivas e tentativa de trazer boas ideias de lá para cá ou daqui para lá? Sim, o nosso presidente ele frequenta muito as federações, né, que se reúne todos os sindicatos e tal. E sempre há, lógico, boas ideias, um acaba passando para outro e tudo, e acaba acontecendo coisas desse tipo. Mas, assim, os senhores ainda é a entidade mais forte, né, aqui de Santos, porque nós somos uma entidade muito antiga. Sim. Né, nós somos, acho, praticamente um dos poucos que temos uma sede como a nossa. Exato. Que é uma estrutura maravilhosa, fantástica. Mas sim, a gente acaba assim, absorvendo um pouquinho também e passando para os outros também a nossa experiência. Até pela estrutura que vocês têm montada aqui. Exatamente. Hoje nós temos uma estrutura que, assim, poucos têm no estado de São Paulo e no Brasil. Qual é o desafio para 2020? Se é possível elencar um desafio. Cara, o desafio para 2020 é tentar levar o setor para um crescimento. Porque, assim, de 2015 para cá, a gente veio patinando demais. 2015 Sim. É um ano para esquecer, vamos dizer assim. Então, a gente veio... Mas a gente vem gradativamente melhorando o setor, né? Houve um período de adaptação e acomodação para a nova realidade do país, né? Sim. E agora a gente está começando a alavancar novos investimentos. Você vê que existem... existe uma crise, mas existem novos investimentos, as pessoas estão acreditando no mercado. A gente, eu acho que saiu da UTI, a gente já está respirando sem ajuda de aparelhos. Exatamente, eu acho que agora a gente consegue, e se Deus quiser, eu acho que 2020, apesar que tem uma reforma aí mais uma reforma, passamos pela da Previdência, agora vamos passar pela próxima, mas tudo bem, eu acho que é válido e eu acho que é positivo, porque reformas elas vêm para melhorar. Sem dúvida. Então, eu acho que a economia vai melhorar e o sentimento da população vai melhorar, vai ficar mais otimista. Fábio, eu não posso não fazer essa pergunta para você nesse nosso bate-papo. A gente está num ano político e todos os pré-candidatos que foram ditos e falados na imprensa, nas rodinhas de conversa, sempre que estão aqui sentados aqui na cadeira, eu pergunto o que há de verdade, o que há de fantasia. O teu nome foi um nome muito colocado, ainda é muito colocado, quando a gente fala de disputa à Prefeitura de Santos nas próximas eleições. Você tem essa intenção? O que há de verdade nisso? Olha, o meu nome está posto realmente no meu partido, né? Eu faço parte do PSDB há muitos anos, nós tivemos aí um processo iniciado de prévias internas do partido e o meu nome é um dos nomes que está colocado, assim como o do meu colega de secretaria, o secretário Rogério Santos, e o vereador Augusto Duarte. São 3 nomes postos no cenário interno do PSDB. A gente vai ter aí agora as discussões internas, que agora é evidente se afunilam após o Carnaval, no mês de março, teremos aí as definições. Sinceramente, eu acredito que eu gosto muito de trabalhar com gestão pública, né? Tive a oportunidade de ser secretário de gestão, é uma parte mais interna, eu brinco mais de gravatinha, na primeira colaboração, o primeiro mandato do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e no segundo mandato o prefeito pediu para que eu viesse colaborar aqui na Secretaria de Saúde, tentar ajudar um pouquinho na gestão da saúde. É nisso que eu me empenho muito, eu gosto muito de fazer isso. E os resultados têm aparecido, O futuro, a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer para frente. Eu só quero que um desses pré-candidatos um dia sente aqui e fale: eu vou sair candidato, porque todo mundo me dá a mesma resposta. Mais ou menos, né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o quadro Bom Dia Porto e todas as novidades da 3ª temporada do programa Porto e Negócios. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Começa no dia 10 de março a nova temporada do programa Porto e Negócios, exibida aqui pela Santa Cecília TV. E o que vamos ter de novo em 2020, quem conta é o apresentador do programa, Maxwell Rodrigues, que está aqui com a gente. Maxwell, seja bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia para essa sua audiência tão qualificada. É um prazer enorme estar aqui nesse programa de tamanha audiência que nós sabemos na nossa região.
Terceira temporada já está pronta para sair do forno? Terceira temporada, a temporada sendo muito bem preparada, a equipe total de jornalismo e de produção da Santa Cecília TV, trabalhando arduamente para esse desafio, né, Nathalie? Um programa que começou de uma maneira bastante humilde na primeira temporada, ele foi bastante alavancado na segunda temporada e hoje nós temos um grande desafio, né, que é manter a qualidade. Posso já te dar um spoiler aqui, que inúmeros executivos internacionais confirmados nessa nova temporada de 2020 e vamos iniciar a temporada de 2020 saindo dos estúdios da Santa Cecília TV para conhecer um dos maiores e melhores portos do mundo. Com relação a mídias sociais, a redes sociais, Max, hoje é uma realidade, né? A gente faz televisão, mas ao mesmo tempo tem que estar conectado nas redes sociais. Por exemplo, quem não está em casa hoje está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Como que vai funcionar isso na terceira temporada do Porto Negócios? Nathalie, a gente sabe que isso é extremamente importante hoje em dia, principalmente quando a gente fala de porto, que é um tema bastante técnico, né? E eu acho que esse é um dos grandes sucessos do programa, ter uma linguagem bastante transparente, bastante tranquila em relação a essa questão portuária, porque é a maior locomotiva econômica que nós temos na nossa região, né? E nós temos esse compromisso de aprimorar a relação do porto para com a cidade. E trabalhar as mídias sociais é extremamente importante. Nós vamos, a partir de agora, dessa temporada 2020, ter dentro do Santa Portal uma área específica focada no setor portuário, levando informação deste segmento tão relevante para a nossa cidade, para a nossa região, a você que está aí em casa. E a interação do público com o programa? Porque assim, a gente sabe que quando a gente tem rede social disponível, a gente tem uma interação quase que imediata. Como é que vai funcionar essa receptividade e, mais importante ainda, essa devolutiva para o público? Claro, Nathalie. Nós tivemos na temporada de 2019, são números que são bastante representativos, algo em torno de 18 mil pessoas em nossos grupos de WhatsApp, né? Nós separamos aí inúmeros grupos de WhatsApp focados em temas específicos, como comércio exterior, a parte operacional, tecnologia, automação, para que as pessoas pudessem debater ali, naquele fórum, estes temas que são temas importantes para o setor portuário. E isso faz a proximidade desse grupo de pessoas, desse grupo de profissionais para com o programa. Então a gente consegue ter essa interface, principalmente com toda a nossa audiência. Um dos grupos de maior sucesso que eu posso dizer que nós tivemos no ano de 2019 foi o grupo de empregos e RH, né, onde nós conseguíamos aí contribuir com a recolocação de muitas pessoas no setor portuário. Então essas são as grandes diferenças que o nosso programa leva, principalmente não é só para a informação, né? Eu acho que é a função social do programa, né? E é o que a mídia social faz hoje, né? Ela aproxima principalmente as pessoas, o segmento, em virtude da comunidade, em prol da comunidade, para poder alavancar principalmente o segmento. Ano passado também foi dado um start num projeto muito legal que teve uma resposta excepcional, não só do público que estava participando, mas das autoridades que ali compareceram, que foi o primeiro Fórum Porto e Negócios, que naquela ocasião debateu a ligação seca entre Santos e Guarujá. Para 2020, teremos o segundo fórum e novos eventos voltados para o setor portuário? Engraçado, Nathalie, que eu estava vindo para cá, eu sabia que você ia me cutucar em relação a essas informações para levar aqui com exclusividade no teu programa. Evidentemente, né, o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócio foi um sucesso estrondoso. Nós fizemos no Coliseu, né, nós tivemos o engajamento de toda a sociedade da nossa região, não só de autoridades também, mas principalmente do governo federal, né, o governo do estado, o governo federal presente no primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. Nós vamos ter sim o segundo Fórum Porto e Negócios neste ano de 2020, mas eu vou te trazer mais uma novidade. Nós vamos construir a partir de 2020, já que Porto é negócio, a Confraria do Porto, né? Uma confraria onde vai ser colocado para executivos, principalmente do segmento portuário, pautas de debate em relação dos problemas que o segmento vem enfrentando. A primeira confraria, que vai acontecer agora em março, nós vamos debater a alta do dólar e o impacto no cenário nacional e no cenário internacional, principalmente com todos os executivos do setor portuário. E dentro dessa confraria, esse debate, certamente, dessas discussões saem um denominador comum. Claro. Né? Esse denominador comum, ele vai ser levado de alguma maneira
para quem de fato pode dar uma resposta? Essa é a proposta que a gente trata, né? Toda vez quando a gente fala em negócio, o negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Não adianta ser bom somente para um lado. É trazer esta informação, esta junta de conhecimento, principalmente de todos os executivos, para com quem esteja sendo impactado dentro desse processo, né, Nathalie? Eu sempre costumo dizer isso, né? Por incrível que pareça, a gente sempre ouve, principalmente no segmento portuário, as autoridades, né, a política de um modo geral, e a gente sempre esquece de uma pessoa que é muito importante dentro desse processo, que é o cliente, né? Então, o cliente é pouco ouvido no setor portuário, né? O dono da carga especificamente. Então, esse ano de 2020, eu posso te afirmar, nós vamos focar no cliente, focar no negócio, porque é isso que vai trazer desenvolvimento para o nosso setor portuário. A gente está quase chegando no finalzinho do programa, saindo um pouquinho da terceira temporada, mas aproveitando tua presença aqui, a gente está começando um ano, dizem que o ano começa depois que acaba o carnaval. Na tua opinião, qual é o grande desafio do Porto em 2020? Olha, Nathalie, honestamente falando, nós temos alguns desafios, né? Principalmente, a gente pode focar na questão do PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. A gente percebe aí que existem inúmeros ruídos, eu acho que isso precisa ser trabalhado, principalmente com todas as partes. O CAP faz muita falta dentro desse processo, porque, na verdade, o CAP poderia ser deliberativo, ao invés de ser consultivo, e poderia estar contribuindo nessa questão como já o fez no PDZ, passado, né? Eu tenho uma preocupação muito grande para que o Porto de Santos se torne somente e exclusivamente um porto de passagem. Eu acho que não é isso que a gente está olhando no sentido de cidade, né? Olhando pelo lado da cidade, da sociedade, da comunidade de um modo geral. Nós precisamos ter valor agregado. Eu acho que o PDZ, ele está bem estruturado, ele está bem elaborado, está em aderência com os maiores portos do mundo? Está em aderência com os maiores portos do mundo, mas está faltando a indústria na nossa região, né? Se nós queremos um PDZ equivalente aos melhores portos do mundo, nós precisamos também copiar as outras questões. A cidade de Santos, a região da Baixada Santista, ela não pode ficar exclusivamente com o ônus de se ter um porto ou o maior porto da América Latina. Nós precisamos gerar empregabilidade, nós precisamos gerar outros fatores para que a economia da nossa região não seja afetada. E aí a gente tem, de fato, uma relação porto-cidade mais saudável. É isso aí. Antes da gente encerrar, faz o convite para o nosso telespectador, por favor. Já estão todos convidados. A nossa temporada inicia no dia 10 de março, numa terça-feira, às 22 horas, onde nós vamos levar você para conhecer um dos maiores e melhores portos do mundo. Não perca, dia 10 de março, às 22 horas, eu te espero aqui na Santa Cecília TV. Maxwell, muito obrigado pela tua participação. Espero tê-lo aqui mais vezes no nosso quadro de Porto, onde a gente fala dos desafios, repercute o que é notícia na semana. Desejo muito sucesso nessa terceira temporada e que Deus abençoe todos os passos aí desse novo projeto que é bem audacioso. Eu agradeço, Nathalie, você é sempre uma grande parceira para conosco. E eu sempre digo, né? Você não convida, você convoca. Muito obrigada. Secretário, quero também agradecer a tua presença, a tua participação, disponibilidade de falar com o público num momento tão delicado como esse, em que toda e qualquer notícia a respeito de coronavírus leva pânico à cidade, leva pânico às pessoas, embora eu acho que é extremamente importante a gente dizer que não é necessário nenhum tipo de pânico. Olha, eu que agradeço a oportunidade e realmente eu até queria aproveitar esse momento final para fazer um pedido às pessoas, né? É claro que em tempos de redes sociais, eu estava ouvindo aqui os bônus das redes sociais, por exemplo, na atividade portuária, como vem colocado aqui pelo Maxwell, mas também tem os ônus, né? Então, gente, vamos ter muita tranquilidade e responsabilidade, né? E busca, exatamente, de informações na imprensa instituída. Aqui o Santa Cecília presta esse papel de forma magnífica para a nossa cidade, para a nossa região, para as informações oficiais, realmente coletadas através dos órgãos públicos. E quem faz esse papel de realmente transmitir as notícias verdadeiras, não aquelas que são muitas vezes inventadas nas redes sociais, é a imprensa bem constituída. E aqui realmente fica os parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam aqui na Santa Cecília. Contem sempre conosco. Renato, muito obrigado pela tua participação. Desejo sucesso efetivo aos senhores, ao segmento em 2020, que é um ano especial, é um ano com emendas. Nós somos uma região turística e temos tudo para que esses segmentos sejam alavancados. Muito obrigada. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na Santa Cecília TV e com certeza, acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Ainda vai voltar para a gente dar
melhores notícias ainda. Se Deus quiser, é isso aí. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional com Irineu Alves. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau.